Tudo bem, Pico? Uma boa tarde. Justamente nesse final de semana eu não pude acompanhar a tua equipe, né? Uma pena, não está em Pelotas. Mas as informações que eu tirei aí é que tiveram algumas mudanças dos 3 jogos para cá. E na minha opinião é justamente com essas mudanças aí a tua equipe cresceu de produção, né? Significa que tu tens plantel, tens trocas no momento que tu precisar. É mais ou menos por aí que tu imaginas ou não? Boa tarde, Paulinho. Na verdade, caminha também para isso aí. Eu lembro que que eu falei para os senhores, não sabia exatamente, numa das nossas coletivas, a gente ponderou em cima da importância do grupo começar a dar respostas, né? A gente precisaria necessariamente de que elas aparecessem nesse momento da competição ou em algum momento da competição. Mas eu confesso que não esperava que fosse tão testado assim. Principalmente, vou citar um exemplo do jogo, da véspera do jogo contra o São Gabriel, lá em São Gabriel. Antes da viagem aqui, a gente perdeu um atleta justamente na posição que nós não tínhamos mais reposição específicas, né? A gente acabou colocando o Paulo, menino que é zagueiro de origem, e ele correspondeu dentro daquela que foi a nossa expectativa como comissão técnica, né? A gente sabia até onde ele poderia nos dar uma resposta e ele confirmou isso. Mas dentro de uma análise um pouquinho mais completa, é isso mesmo. A gente espera que o grupo dê respostas nesses momentos e que fique atento, porque esse processo ele vai se repetir até o final da competição. É importante que todos estejam em condições. Piccoli, boa tarde. Em relação à semana que tu ganhou, né, já que o jogo seria na quarta-feira, em virtude aí do clima, a federação adiou, foi mais positiva? Tu conseguiu recuperar alguém que talvez para a quarta tu não teria condição? E a gente já pode trabalhar também com, talvez pela segunda ou terceira vez, tu repetir a equipe? É possível. Vou começar pelo final da pergunta. É possível que a gente tenha que repetir, em função de algumas características. Mas o tempo ele é um pouco relativo. No planejamento, para que os lesionados retornassem, não estava essa semana, né? Nós tínhamos para depois do jogo contra o Guarani de Guarani Soares. O que mudou é que provavelmente acontecerá antes do jogo do Guarani, porque estendeu, né, por um período maior. O processo de recuperação a gente não iria mudar de forma alguma. Pelo menos essa era a ideia, né? Isso que foi planejado. E felizmente deu para a gente seguir bem o planejamento. A tendência é que a gente tenha aí uma estrutura de equipe muito parecida com o que a gente utilizou nesses últimos jogos aí. Também por isso tudo que eu te falei, a gente não vai ter atletas disponíveis para mudar a característica do jogo. Boa tarde, Piccoli, tudo bem? Ainda nessa linha de perguntas, né? Começa a divisão de acesso com uma formatação, depois modifica, muito também pelas questões de lesão, enfim, suspensão. Nos 2 jogos contra o São Gabriel a gente viu mais um tripé ali por dentro, né? Igor Silva, com Darlan, com o próprio Otávio sendo deslocado ali para jogar mais por dentro. Eu te pergunto quanto tu acha que, especificamente esse tripé ali por dentro, quanto isso fortaleceu o teu meio e como tu projeta para, de repente, repetir essa formatação por dentro, não só contra o Lajadense, mas também, de repente, como uma opção para o futuro, para o restante da competição? Olha só, quando a gente saiu da linha de 3, nós sempre trabalhamos com o tripé por dentro, né? Ora com o Igor, Jardel e Eliomar, ou Eliomar e Itaqui. Essa foi basicamente a ideia, era a ideia em função daquilo que nós tínhamos. O que mudou foi que, quando nós trouxemos o Darlan para a equipe, lá em Venâncio Soares ainda, era para que a gente aumentasse a intensidade no meio, em termos de movimentação, em termos de encurtamento, de andar um pouco mais para frente. Isso sim, eu acredito que tenha mudado bastante a característica. Mas aí nós perdemos o Eliomar, que seria, na ideia inicial, 2 volantes e o Eliomar para ter um pouco mais de liberdade. E aí nós criamos essa alternativa em função dessas carências, com peças diferentes. Mas o tripé ali no meio ele se manteve, até porque a gente continua jogando com 2 pontas. E essa estrutura, talvez a imposição física tenha prevalecido nesse quesito, e ela se confunde um pouco mais com aquilo que é a minha ideia principalmente de meio, né? Uma mordida mais forte. Mas é importante que todas as peças e todos os atletas estejam preparados, porque o jogo ele não é de uma característica só. Ele não termina do jeito que ele iniciou. E é importante ter essa leitura. A gente tem sido muito feliz nos intervalos, a gente tem modificado jogos
pós-intervalo. A gente não pode ficar refém disso para sempre, mas é importante que o grupo nos dê essa resposta. A gente não hesitou em mexer no intervalo quando foi preciso. Lá em São Gabriel a gente não mexeu no intervalo, porém estruturamos um pouquinho diferente o desenho de meio. Mas isso é possível porque os atletas entenderam muito rapidamente que nós não iríamos, independentemente de sistema, criar muitas coisas fantasiosas. É bem simples, quem faz, como faz e por que faz. Ô, Piccoli, eu vou te transferir uma pergunta aqui em cima de 2 jogos que tu saísse perdendo e virasse o jogo, né? O primeiro até foi complicado, né? A pontuação do Pelotas não era boa naquele momento e surgiu umas jogadas ensaiadas, até mesmo uma jogada comum aí, primeiro pau, levantamento e golpeio de cabeça. Tu tens trabalhado nesse sentido, até mesmo por ser uma equipe em formação, no caso do teu grupo, para que esse resultado poderia ter acontecido e tu conseguisse virar? Trabalhamos. A parte mental do jogo ela é muito importante. Eu vou citar um exemplo de Santa Maria. Em Santa Maria, quando nós tivemos um homem expulso no intervalo, nós modificamos porque nós tínhamos praticamente toda a linha de trás pendurada, né? Nós colocamos o Maico, tiramos o Vavá, trouxemos o Otávio para trás e uma linha que tinha 3 atletas pendurados, acabamos deixando um só, que foi o Cambuci. Botamos o Maico, empurramos o Rafa para frente, aí você tira ele desse último combate onde a probabilidade seria maior de tomar um cartão. E, na volta para o segundo tempo, um pouquinho antes de entrar em campo, lá na subida das escadarias do vestiário, depois da fala deles, eu falei, moçada, presta atenção. Se acontecer alguma coisa que não foi aquilo que nós planejamos, calma, que nós vamos nos manter dentro do jogo. Acreditem até o fim naquilo que a gente propôs. E foi o que aconteceu, a gente acabou sofrendo um gol, sei lá, com 30, 35 e 38, 40 a gente acabou empatando. Essa mentalidade, ela na divisão de acesso, em qualquer competição que tenha acesso envolvido, ela é muito importante. Para você sustentar, para você reverter e para você crescer, para você ter crescimento. Os atletas compreenderam isso, mas aí não só quem está dentro de campo, mas todos que estão envolvidos diretamente com o jogo. A gente fala muito sobre a importância de quem está no banco ficar entendendo o que está acontecendo no jogo. E às vezes, por vezes, né, nós trocamos essas informações durante o primeiro tempo com os atletas. Então tem todo um contexto ali dentro daquele jogo, ou dos jogos, perdão, e que tem feito com que a gente tenha buscado reverter isso. E agora nós já estamos trabalhando para que nós não tenhamos que estar toda hora revertendo. Né? Porque vão acontecer outros momentos que talvez a gente não tenha essa condição de reverter esses jogos. É importante estar atento a esse tipo de situação também. Piccoli, eu já fiz essa pergunta semana passada e volto a perguntar de novo, né? No ataque, Kaique e Tinga, né? E até a gente vê pelo torcedor que conseguisse recuperar o Kaique, né? Ele, né, fez por onde? Está merecendo retornar ao time de novo como titular? Isso são conquistas diárias deles. Às vezes a gente dá uma fraquejada ali, depois o treinador tem que trazer os caras de volta para essa também é parte da nossa missão, trazer eles de volta para a realidade. Então tem condições de... Eu deixo essa vaga em aberto porque enquanto ela estiver em aberto ninguém acomoda. Mas eles sabem que tem situações de trabalho, trabalhamos com os 2 essa semana, como também havíamos feito nas outras semanas. E eu gosto dessa briga para ver quem vai ser o titular. Isso mantém ao nível alto. Alguns atletas, como foi o próprio Kaique, eles não chegaram no melhor de sua condição física e tecnicamente acaba sofrendo. Quando fisicamente você está bem, o refino técnico, a tua antecipada de jogada, ela parece que fica mais natural, né? E mentalmente, que é um desafio deles, entender que vão ser cobrados, mas que se a gente souber absorver isso, acaba se tornando um combustível bem interessante. Sobre a lateral direita, Piccoli, tu até pouco tempo tinha o Rafinha como titular, o Rafinha sai, fica o Maicon se lesiona e sai, tu precisa usar o Paulo entra, cumpre, né? Bem de acordo com o esperado, e agora tu ganha um reforço, né? Qual é a situação do Juninho? O que tu acha que ele pode acrescentar para o teu elenco, para a tua equipe, por característica? E como o próprio Paulo se coloca como alternativa para a lateral para o restante do campeonato? Eu disse ao Paulo que um certo zagueiro lá na década de 90, ele só se criou no futebol porque ele entendeu que ele poderia fazer mais do que só a função de zagueiro. E no caso fui eu. Numa Série A brasileira, eu entendia numa era da Parmalat que se eu ficasse preso à zaga, talvez eu não pudesse mostrar a minha capacidade. Então eu me reinventei, fui para uma lateral e
até eu ter a minha oportunidade na defesa. O Paulo já usufruiu das duas, né? Ele terminou o último jogo como zagueiro, que é o que ele sabe fazer. Então ele sabe, por ser um menino também de uma índole fantástica, de um senso competitivo absurdo, ele sabe que você está preparado. Nós já tínhamos a informação que ele poderia fazer a lateral caso precisasse. E para os meninos isso é importante, porque vários, o próprio Theo também não é lateral e entrou na lateral. Então isso é muito bacana, porque quem ganha é o Pelotas. E aí eu vou conduzindo, eles vão fazendo e quem vai colhendo é o Pelotas. Desculpa, faltou o Juninho. O Juninho está num crescimento, eu estou entendendo ele melhor fisicamente. Perdão, Paulinho, tinha esquecido dessa parte. E é um atleta que agora a gente precisa acertar a mão e entender onde é mais interessante, quando vai ser mais interessante iniciar com ele. Se ele já é agora contra o Lajadense ou se a gente vai utilizar ele fora. Então ele está no contexto da estratégia, mas é uma questão agora a gente entender como que ele termina e como ele começa cada treino, cada novo treino, porque é assim que a gente vai conseguir observar essa evolução dele. Às vezes eu tenho te feito algumas perguntas sobre a parte tática da tua equipe, né, Pico? E a gente tem conversado aqui, não vamos dar vez ao adversário, né? Às vezes vai explicar algumas coisas aqui. Mas qual é a tua intenção, pela pontuação que tu tens para esse final de semana, jogando fora de casa? O comportamento da tua equipe vai ser o mesmo ou tu vai ter um pouco mais de cuidados defensivos? Igual, porque a gente sabe que eles vão atacar bastante a gente e vão deixar espaço. Então a gente precisa ter estrutura para defender, como nós tivemos na grande maioria dos jogos fora de casa. Talvez eles são feitos ao jogo a momentos do jogo contra o Guarani. Momentos, não todo ele, a gente pegou e generalizou aquele jogo. Nós tivemos momentos que não conseguimos defender bem. Jogar sim, o jogo foi horrível, mas parte defensiva, às vezes quando a coisa não está andando, a defesa tem que segurar. O comportamento defensivo tem que ser aguçado. Mas a gente estruturou a ideia desses últimos jogos tendo bons momentos defensivos, né? Bem estruturados e muita saída forte. Então eu não vejo um jogo diferente. A equipe do Lajanense é uma equipe técnica, uma equipe que movimenta bastante, são jovens, né? Com um ímpeto muito alto, muito grande, e a gente precisa saber conviver com isso, mas não perder o nosso objetivo, que é vencer. Por que deixar lá para as últimas rodadas se dá para fazer agora, né? Então a gente vai com a estratégia de buscar os 3 pontos. Beleza, se acontecer um momento muito ruim no jogo, por circunstância a gente não conseguir vencer, que venha o máximo de pontos possível, mas o objetivo são os 3 pontos. Se não me engano, mais 2 rodadas ainda dá para contratar, né? Uhum. E como é que está essa situação? Tá difícil aí no mercado? Aquele camisa 10 substituto ou para jogar com o Eliomar, tá na pauta ainda? A gente tem conversado bastante internamente, bastante cuidado também em relação ao mercado. Ele é bastante mentiroso agora, né? A gente está com algumas carências no contexto geral de mercado em todas as divisões. E para nós aqui, essa parte direcionada para os meias, os jogadores do refino, os decisivos, tem sido desafiador encontrar essas peças. A gente segue atento porque tem um prazo ainda, né? Mas atento a atletas que estejam jogando ou treinando. Se não estão jogando, que estejam treinando. Porque aí a adaptação seria mais rápida e o risco um pouco menor. Mas a gente está atento. Não dá para fechar, o Pelotas não pode fechar as portas para o mercado enquanto for possível contratar. Dentro da nossa realidade, evidentemente. É importante respeitar isso também.